Mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Hoje é quinta-feira, já é de praxe por aqui. Parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos escalar aqui os nossos especialistas, nossos convidados de hoje. Presença também com a gente, doutora Tânia Bachega, médica endocrinologista, presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. A doutora Tânia também é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui com essa mesa tão renomada hoje. Primeiro assunto. Olha, pessoal, mesmo cercado de aliados políticos, o presidente Jair Bolsonaro acabou provocando uma saia justa na reunião entre os representantes dos poderes, que teve também a participação de 7 governadores e da maioria dos ministros. Isso ocorreu ontem, né? O presidente insistiu na sua visão contrária à prática do lockdown e das restrições nas atividades permitidas. Jair Bolsonaro também insistiu em falar sobre o chamado tratamento precoce, uso de medicamentos como a cloroquina, que não têm efeito sobre a doença e podem fazer mal à saúde. Doutora Tânia Bachega, vamos começar tratando deste tema do ponto de vista médico. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele fez questão de reforçar quando, logo após o anúncio desse comitê anti-Covid, esse comitê de crise, que vem com um ano de atraso, diga-se de passagem, foi estabelecido na reunião de ontem, esse comitê tem que tomar as decisões de forma baseada na ciência. Um recado aos negacionistas, né? E o presidente veio logo em seguida falando do uso de medicamentos sem efeito, sem a comprovação da eficácia para o tratamento da Covid. Como é que a classe médica observa todo esse movimento? Dá para ir adiante com o comitê desta forma? Parece que não tem união mesmo. Ainda bem que foi criado esse comitê, eu só lamento que ele foi criado com um ano de atraso, né? É claro que a preocupação é grande com as famílias de baixa renda que não estão sobrevivendo, mas se a gente não controlar a pandemia, não vai ter uma saída econômica para o país. Hoje, nós somos o foco da pandemia, o epicentro no mundo. E isso também reflete de forma negativa na economia. Mas vamos falar em vidas. A gente viu a epidemia do Covid começar na Europa, nos preparamos aqui no passado. Depois nós vimos a segunda onda da epidemia. Por que esse comitê não foi criado antes? Nós temos que tratar isso com as evidências científicas. Lockdown está aprovado. Se nós não contermos a epidemia, muitas pessoas vão morrer. Até se a gente pensar, né, que não é servir uma refeição com distanciamento num restaurante, não é isso que causa a disseminação da doença. Mas vocês viram 2 dias atrás a plataforma do Metrô Luz? Que aglomerado de pessoas para entrar no metrô. Então, por que não se cria um horário de rodízio de funcionamento? Então, eu acho importante a criação desse comitê de crise para ver medidas para a gente conter, não são só as baladas, o nosso transporte público também. E a gente tem que pensar em evidência científica. Portugal tem 10 milhões de habitantes. Né, uma densidade demográfica muito menor do que o estado de São Paulo. Em janeiro, Portugal estava vendo que não ia ter um colapso. O que ele fez? Durante 2 meses, medidas restritas de lockdown. Hoje nós temos o resultado. Eles tinham em janeiro mais de 10 mil casos por mês, ultrapassou o sistema de UTI e hoje eles têm 10 mil casos por dia, me desculpe. Hoje eles têm menos de 1.000 casos por dia, depois de 2 meses de lockdown. E as UTIs hoje conseguem ter aproximadamente a capacidade de 240 leitos. Em São Paulo, nós estamos tendo já um colapso, faltando enfermaria, faltando UTI. Por que não foi planejado antes o oxigênio, vendo a segunda onda na Europa? Por que não foi planejado? Não tem a farmácia do Exército? E lamentável que a gente discute ainda tratamento preventivo.
Cloroquina, ivermectina não funciona. Já que se colocou a farmácia do Exército para se manipular milhões de comprimidos de cloroquina, por que não põe para formular ou ajudar também nessas medicações que estão faltando? Isso é desumano, deixar uma pessoa morrer em insuficiência respiratória. Então, hoje os complexos hospitalares, o complexo do Hospital das Clínicas está transformando leito cirúrgico, centro cirúrgico, sala de operação, em UTI de Covid. E as pessoas que têm câncer que precisam ser operadas? Então, eles precisam ouvir a ciência. Ele precisa ser cercado de especialistas. O presidente é um administrador, mas ele tem que ouvir os especialistas. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, né, um projeto de lei que amplia o número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho, realizado com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido. Atualmente, o Sistema Único de Saúde realiza um teste que engloba 6 doenças. Pelo projeto, o exame passará a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada. O prazo para a inclusão desse rastreamento das novas doenças será fixado pelo Ministério da Saúde e as mudanças entrarão em vigor em 365 dias após a sua publicação, ou seja, 1 ano. Doutora Tânia, o que é que representa esta novidade? Já havia alguma diferença entre o teste do pezinho feito pelo SUS e o teste do pezinho feito por entidades privadas, particulares? Existia, né? Sim. Primeiro, acho importante a gente esclarecer à população o que é o teste do pezinho. É um exame que fura o calcanhar do bebê para colher gotinhas de sangue, que tem que ser feito nos primeiros dias de vida. É um exame para detectar doenças graves, de forma geral são doenças denominadas raras, que quando o bebê nasce, o pediatra examinando não percebe que o bebê tem aquela doença. E são patologias que frequentemente dão deficiência intelectual, retardo mental, alterações neurológicas, até morte no primeiro mês de vida. E o teste do pezinho você faz em todos os bebês nascidos no país. Para diagnosticar doença rara, rara porque depende da incidência. Mais ou menos 65 pacientes afetados por aquela doença em 100 mil habitantes. Então, elas não são tão raras. Elas recebem essa denominação, mas são doenças que estão aí. Nós temos no Brasil 13 milhões de habitantes com doenças raras. Então, isso é muito importante. Agora, o Programa Nacional de Triagem Neonatal do SUS é um programa muito bem desenhado. Ele diagnostica 6 doenças. Mas o Programa Nacional não pode ser comparado à triagem privada, são coisas totalmente diferentes. O Programa Nacional do SUS, ele rastreia a doença, faz um teste confirmatório para os bebês que tiveram resultado suspeito, confirma a doença nesse teste mais específico, dá o segmento da medicação. No privado, são 51 doenças, dependendo do pacote, mas embora isso seja muito bom, nem todos os laboratórios privados oferecem esse segmento. Não basta só vender o teste. Muitos laboratórios privados têm essa excelência, mas não é infrequente no privado o paciente, o pediatra, com aquele diagnóstico no primeiro teste de uma doença rara, saber o que fazer depois. E tudo isso tem que ser rápido para se evitar a deficiência intelectual. Bem, falando agora diretamente sobre a sua pergunta, eu considero esse projeto um avanço, porque ele aumenta o número de doenças. A nossa população do SUS tem direito a um número maior de doenças diagnosticadas. Mas, para isso, é importante que essa implantação, como está nesse projeto de lei, seja consciente e escalonada. Não adianta só ofertar os testes, tem que se ofertar o geneticista, o endocrinologista, que serão os especialistas para controlar aquele bebê. E ofertar medicação.
eu quero aproveitar que aqui a gente tem cientistas políticos, temos advogados, procuradores, para falar o que está acontecendo no país. O teste do pezinho no sul e sudeste e na Bahia, e também no centro-oeste, são sistemas que funcionam muito bem. Agora, muitos estados do norte e no nordeste, tem uma reportagem de 4 dias atrás, no Tocantins, a triagem está parada há 6 meses. Hipotireoidismo congênito, que é quando a tireoide do bebê não produz o hormônio da tireoide, que é essencial para o desenvolvimento cerebral, essas crianças não estão tendo resultado, não estão tendo tratamento antes de 1 mês de vida. Por que está parada a triagem nesse estado? Por que está faltando kit? Amazonas e Amapá, o mesmo problema. Numa doença que é rastreada no SUS, hiperplasia adrenal congênita, que é falta de cortisona, esses bebês morrerão de desidratação antes de 1 mês de vida. Então, é muito importante esse projeto de lei que aumenta a triagem no sul e sudeste, que são regiões que estão organizadas, centro-oeste e Bahia, mas a gente precisa de uma união da sociedade para ajudar os estados que estão parados. Então, esse projeto de lei, ele, pela primeira vez, ele regulamenta a triagem. E agora é hora dos gestores estaduais serem responsabilizados. Por que está faltando kit? O que o Ministério da Saúde pode fazer para ajudar? Bom, eu destaquei aqui, é um projeto de lei, né? Então isso foi aprovado pela Câmara, isso depende de sanção do Executivo, e mais no final aqui falei a respeito do prazo para a inclusão do rastreamento das novas doenças. Esse prazo será fixado pelo Ministério da Saúde e tudo entra em vigor 1 ano depois. Não é muito tempo, doutora, 1 ano. Entendemos, né? Tem outros aspectos para serem levados em consideração aí. Todos os profissionais envolvidos que são necessários para a realização dos procedimentos a partir da inclusão das outras doenças no teste, né? Mas não é muito tempo. Na verdade, na rede privada, praticamente, eu não estou generalizando. Se vende o pacote de testes. Triar, Mauro, é muito mais que vender o pacote de testes. São doenças raras que precisa de especialistas para tratar. Então, não adianta triar e deixar a população perdida. Você tem que ter todo o fluxo, treinar o laboratório para aquele equipamento novo, para a padronização daquele teste novo. Você vai ter que ter equipe montada. É claro que Sul, Sudeste já tem essas equipes de médicos altamente especializados. E você tem que dispensar a medicação. Na portaria que cria o Programa Nacional de Triagem Neonatal, tem que dispensar. Então, vai começar com toxoplasmose, né, que pode também dar no bebê, que não for tratado, que pode dar problemas auditivos, deficiência intelectual, e as outras doenças são mais complexas. Tem que dar tempo dos estados se organizarem, porque, como eu disse, é todo um fluxo, o privado não é comparável. E o que eu mais parabenizo nesse projeto é ter colocado a triagem como uma lei. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode seguir. Pode seguir. Bem brevemente, para a gente passar para o próximo tópico. Então, um último comentário. Pernambuco, até hoje, não conseguiu começar a triagem da hiperplasia adrenal congênita iniciada em 2012. Então, esse projeto de lei é importante para ampliar. O SUS, os nossos bebês, têm direito a uma medicina de ponta, mas tem que arrumar a casa no norte e nordeste. Sim. Doutora Tânia, o Jorge de Vila Prudente, ele pergunta se a vacina contra a Covid-19 deverá ter aplicação anual e também, né, nesses reforços, digamos assim, aplicação em 2 doses. Não dá para saber ainda, né? Ainda não dá para saber, né? É provável que seja igual à vacina da gripe, que tenha que ser atualizada. E eu queria valorizar também as palavras do Marcelo Issa, né? A gente tem que correr com essa vacinação, antes que apareça uma cepa resistente às vacinas. Se hoje nós somos o 5º país do mundo que vacina,
mas por milhão de habitantes, nós estamos em 48º local. Nós estamos vacinando muito pouco. E nesse momento que a gente depende de outros países para adquirir vacina, o mínimo que a gente precisa são de boas relações exteriores e de diplomacia. Muito obrigado pela presença de todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.